Sexta-feira, 16 de setembro de 2022, estamos aqui para mais uma live de Pôr do Sol e o assunto de hoje é o estado do homem logo após a morte. Por que esse assunto? Eu tenho sempre recebido essa pergunta: para onde vai o homem logo após a morte, mesmo que ele esteja salvo? E eu resolvi então mais uma vez tratar desse assunto. E desta vez eu trouxe diversos versos bíblicos, são mais de 200 a esse respeito, mas eu trouxe alguns. E o primeiro deles está em Gênesis 2, 7. Mas vamos orar. Deus Santíssimo Eterno, aqui estamos, louvando e bendizendo o Teu nome. Pedimos que o Senhor nos mande o Espírito Santo para que possamos fazer um trabalho segundo a Tua vontade. Pai misericordioso, Tu deixasses na Tua palavra as respostas que nós precisamos, e aqui estamos para dar algumas delas. Muito obrigado, Senhor, e abençoa toda a Escola do Pensar, alunos, pais, funcionários, clientes e todos aqueles que nos pertencem, em especial aqui o Labicom, que tem sido para nós apoio. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos começar lendo Gênesis 2, verso 7. Diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, soprou-lhes nas suas narinas um fôlego, e ele passou a ser alma. Aqui diz alma vivente. E por que alma vivente? Porque não tem alma morrente. A palavra alma é corpo respirando, que é animal. Todo corpo que respira é chamado de animal ou de anima, em latim. Quando chegamos no verso 17 do mesmo capítulo 2 de Gênesis, diz assim: Deus permitiu que comessem das árvores do jardim, mas ele proibiu de uma. Ele diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus disse que se o homem desobedecesse seus mandos, a sua lei, ele morreria. Se ele comesse da árvore proibida, ele morreria. Foi aí que o inimigo realmente achou uma brecha para falar para Eva o contrário. E ele diz assim no capítulo 3, verso de 1 até o 5. Vejam que sagacidade desse inimigo. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a fruta do jardim? Eva, então, para como que defender a Deus, disse assim: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis e nem nele tocareis, para que não morrais. E a serpente então disse no verso 4, é certo que não morrereis. Deus disse: se comer, morre. E eles comeram. Eva comeu, deu a Adão, ele comeu, e assim passou para nós este pecado, o pecado original, da desobediência. Deus disse: não pode comer da árvore que está no meio do jardim. E Satanás disse: pode comer, que não morre. E infelizmente muitos cristãos não perceberam isso ainda e acreditam que a pessoa morre e fica viva. Que incoerência é esta? Além da Bíblia dizer, ela em si mesma já é uma incoerência. Se morre, não pode estar vivo. Em Salmos 146, verso 4... nós lemos o seguinte, Salmos 146, verso 4. Sai-lhes o espírito, ou fôlego de vida, e eles tornam ao pó. Naquele mesmo dia perecem todos os seus desígnios. No dia da morte, todos os desígnios do homem se acabam, até que, em algum lugar vai dizer o seguinte, até que haja céus e terra, até que o sol brilhe. Quando é que o sol vai parar de brilhar? Na nova terra. E quando estiver ali para fazer o acerto final conosco, que não demorará muito,
Então Cristo vai ressuscitar aqueles que morreram, aqueles que irão para o céu, aqueles que hão de herdar a vida eterna. Os ímpios, porém, segundo Apocalipse 20, vão só depois dos 1000 anos. Em Jó 34, 14 e 15, vamos ler o seguinte. Jó 34, 14 e 15 diz assim: se Deus pensasse apenas em si e para si recolhesse o seu fôlego, o espírito, fôlego e espírito aqui são aposto. É a mesma coisa. O fôlego de vida é o Espírito de Deus que permite que o homem viva. Diz ainda, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Hoje, se Deus tirasse de nós o fôlego de vida de todos, todos voltaríamos ao pó. É que graças a Ele mesmo nós vamos tendo vida e até que chegue o momento de cessar o fôlego de vida, nós morreremos, iremos para a sepultura, aguardar a segunda vinda de Cristo. Em Eclesiastes 9, 5 e 6, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram, para sempre. Não tem parte alguma no que se faz debaixo do sol. E alguém me disse, olha, aqui está falando de amor. Amor só é para os salvos? Sim, mas também fala amor e ódio e inveja. Amor só quem tem são os salvos. Inveja e ódio só quem tem são os ímpios. Então, é para todos. Todos os que morrem irão para a sepultura aguardar a vinda de Jesus. E ainda em Salmos 115, vai dizer-nos o seguinte, 115, 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região da cova ou do silêncio. Quer dizer, mortos não louvam a Deus. E por que não louvam? Porque estão mortos. Nós, os vivos, sim, louvamos a Deus, o adoramos, mas os mortos desaparecem da vida até que Cristo venha ressuscitá-los. Em Isaías 38, 18, também vamos ter aqui uma referência a esse assunto. Isaías 38, 18. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam na tua fidelidade os que descem à cova. Irmãos, é muito claro esse assunto. Desde que eu pude compreendê-lo, eu não tenho dúvidas de qual é o destino do homem depois da morte. Agora, alguém diz, mas como seria bom se é que nós morrêssemos e já fosse para o céu? Isso é uma questão que nós não podemos mandar na vontade de Deus. Deus achou melhor que nós morrêssemos e fôssemos esperar o juízo, que o juízo vai realmente se dar em 1000 anos, quando Cristo levar os salvos, para mostrar por que o João veio, porque o Manuel não veio, porque nós mesmos estamos lá. 3 surpresas nós teremos, uma de estarmos lá, outras de não encontrarmos alguns que nós esperávamos e encontrar aqueles que a gente achava que não iriam. E Deus vai mostrar o porquê de tudo isso. O arrependimento na última hora, ou então o falso arrependimento, a falsa vida, porque é muito perigosa para um cristão viver uma vida dupla. Isso é terrível. Como é desagradável uma pessoa ter que lutar com o pecado e ser vencido por ele muitas vezes. Temos que orar a Deus para que sejamos sempre triunfadores diante do inimigo. Resisti ao inimigo, ele fugirá de vós. Mas quantas vezes nós acalentamos o pecado e caímos em pecado sucessivamente. Isso não é fácil, somente pela ajuda divina. Por isso é que devemos orar diariamente,
ler a Bíblia, um texto, orar, e eu digo para vocês, de preferência orar de joelhos, porque é na posição de mais humildade, e dizer, Senhor, tem compaixão de mim, porque sou pecador. Paulo disse isso, Isaías também disse isso. Ai de mim que pereço diante dos pecados. Em Jó ainda 7, 9 e 10, diz assim, tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Como jamais? Até que Cristo venha ressuscitar. Nunca mais tornará a sua casa, isso é verdade. Depois da ressurreição, não vamos ter mais tempo de voltar à nossa casa. Na ressurreição dos salvos, nós iremos ser levados, como diz algumas Bíblias, arrebatados. Arrebatado significa subir suavemente. Lá no Nordeste, arrebatar é tomar da mão do outro na marra. Isso não vai acontecer. Isso é uma coisa programada. Deus sabe quem subirá e quem não. Então nós temos que compreender tudo isso, como é que vai acontecer. Morremos, levam-nos à sepultura, ali ficaremos, mas Deus guardará de nós o caráter. E muita gente pensa que ele guarda a alma. Alma é um corpo respirando. E já pensou se nós escolhêssemos viver por Jesus, fazer a vontade dele, e quando chegar na hora da salvação, quem vai ganhar a salvação é a minha alma, que eu nunca falei com ela. Ou você já vive falando com a sua alma? Sim, não essa entidade que sai da gente quando morrermos. Isso não existe. Você fala consigo mesmo, quando você medita, quando você ora, quando você faz qualquer meditação, reflexão, você está falando consigo. É importante fazer um exame de consciência cada dia. Como passei o dia de hoje? Como foi minha relação com Cristo no dia de hoje? Se eu entristeci o Espírito Santo? É de muita importância nós fazermos sempre este apanhado da vida e pedir a Deus que nos ajude para que tenhamos sempre essa oportunidade de pedir a Deus perdão dos pecados e rever aquilo que estamos fazendo. E em Jó 14, verso 10 a 12, diz assim, o homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem onde ele está, como as águas do lago que se evaporam e o rio que se esgota e seca, assim também o homem se deita e não se levanta, enquanto existirem céus, não acordará. Esse verso é muito explicativo, muito claro. E agora nós vamos para João, o apóstolo João 5, capítulo 5, verso 28 e 29. Este é um verso que eu cito praticamente todo dia para aqueles que me perguntam, ou eu pergunto, para onde vai o homem depois da morte. E é interessante, a resposta de praticamente todas as pessoas é a mesma. Para o céu, para o seio de Abraão. Não, o seio de Abraão está sendo ele referido numa parábola que significa sepultura. Quando eu estive em Israel, fui lá, a Macpela, que é o seio de Abraão, é lá onde Abraão, então, está sepultado com toda a sua família. E então João 5, 28 e 29 diz assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão. De onde? Da sepultura, quando Cristo vier. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação ou do juízo. Cristo virá para nos buscar. Primeiro ele vai ressuscitar os salvos, ali em 1 Tessalonicenses explica muito bem, e por enquanto os ímpios não ressuscitarão. E por que está no verso seguinte? Sim, a Bíblia é assim, ela fala de um assunto, muitas vezes no mesmo verso há uma diferença de tempo. Isso aconteceu quando Jesus falou lá em Isaías a respeito de sua missão. Ele para no meio do verso e
porque é o que estava se cumprindo naquele momento, e o restante do verso seria depois. Vamos ver agora depois de João, Ezequiel 37. É muito claro também o que está em Ezequiel 37. O verso é o 12 até o 13. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Esse Israel se refere a Canaã celestial. E ele diz assim, abrirei as sepulturas e tirarei das sepulturas o meu povo e levarei para a terra de Israel. Claro demais. E no 13 diz assim, sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair, ó povo meu. É claro, precisa de mais explicações, mas vamos ver mais um pouquinho. 1 Tessalonicenses, que é muito importante, em outro momento já lemos isso, mas vamos recordar Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4, do 13 até o 18, diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que já dormem, isto é, dos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Esta semana eu encontrei alguém que perdera sua mãe e choravam ainda e diziam, onde será que ela está? Eu acredito que ela está num bom lugar. E eu tive a oportunidade de ler para eles estes versos aqui. Estão na sepultura aguardando a volta de Jesus. Puxa, mas por quanto tempo? Até que Cristo volte. E no 14 diz assim, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, trará à vida os que já dormem, isto é, ressuscitará os que já dormem. Ora, ainda vos declaramos pela palavra do Senhor, isto, nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem, isto é, não iremos antes daqueles que já morreram. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, quem descerá? Cristo descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão, primeiro, logo após os vivos que ficarmos, seremos levados juntamente com aqueles mortos que ressuscitaram e vivos que foram transformados juntamente entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. A partir daquele momento, Jesus nunca mais vai se afastar dos seus filhos, daqueles que pertencem a Ele, aqueles que são obedientes à palavra dEle. E Paulo termina assim do 18. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Isso é uma palavra de conforto, de consolação, para que nós saibamos para onde iremos. Isso é muito claro, Deus não fará nada sem antes revelar para nós através dos profetas. É este assunto que poderíamos continuar nele por muito tempo, e lendo o Apocalipse, principalmente o capítulo 20 e outros mais, mas por hoje nós vamos parar por aqui, com essas últimas explicações aqui de 1 Tessalonicenses 4, do 13 até o 18. São claras como serão, como acontecerá tudo isso na vinda de Cristo, tanto na primeira como na segunda vinda, a terceira vinda de Cristo, que será para ressuscitar os ímpios, destruí-los e implantar a vida na terra para todo sempre. Isso está explicado melhor em Apocalipse 20. Deus nos abençoe, nos guarde e vamos orar ao final. Eterno Pai, obrigado mais uma vez pelo que o Senhor tem nos dado. Obrigado por esta
essas revelações para que saibamos como será o nosso destino. A morte, Senhor, nós sabemos que não é o fim, é apenas uma vírgula para os que creem em Ti. Nós somos gratos por isso e queremos louvar e bendizer o Teu nome. Pai Santo, esclarece a todos nós, aqueles que herdaremos a vida eterna, em nome de Jesus. Sem a Tua graça, sem o Teu sangue, não pode haver salvação. Dá-nos sabedoria e graça para obedecermos às Tuas palavras, crer nelas e praticá-las. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela atenção e eu peço que compartilhem essas lives para que mais gente possa ouvi-las. Que Deus nos abençoe e até a próxima semana.